Érico Rodolfo Bussinger. E Salomão ofereceu muitos sacrifícios a Deus. Há uma passagem na Bíblia que me traz questionamentos a respeito dos números. Em 1 Reis, no capítulo 8, quando descreve a inauguração do templo, a oração que Salomão fez, primeiro a parte espiritual e depois disto a festa. Ofereceram muitos sacrifícios diante do Senhor. E a ordem era a seguinte: alguns sacrifícios pelo pecado, algum sangue derramado de animais e a sua carne queimada sobre o altar para pagamento dos pecados. Uma vez oferecidos os sacrifícios pelos pecados, eles ofereciam o sacrifício de holocausto, que significa consagração, como que querendo dizer que o povo de Deus é consagrado ao Senhor. E depois os sacrifícios opcionais, sacrifícios pacíficos, sacrifícios vários de todo tipo, de gratidão, de louvores, são sacrifícios para o povo comer e participar na presença de Deus. Significa alegria na presença de Deus. Um sacrifício pacífico é uma espécie de churrasco de que todos participam na presença de Deus, não sem antes dar a parte que é do sacerdote, que é a parte consagrada a Deus. Mas depois o resto do animal todo é comido pelo povo. Quando há um sacrifício pacífico, alguém tem que se preparar para pagar. Alguém tem que comprar, pagar o animal e depois todos vão comer. É alguém pagando para muitos se alegrarem. E Salomão, então, ofereceu 22 mil bois e 120 mil ovelhas. Isso é um número fantástico, grandioso demais. Você consegue imaginar 120 mil ovelhas juntas? Olha, eu não consigo, não. 1000 ovelhas é um número imenso. A mim foge completamente do controle. Se puser 1000 ovelhas na minha frente, alguém disser que são 800 ou 1.200, eu não vou ter a mínima condição de conferir em um momento assim. Não, é muita ovelha 1000, mas e 120 mil? É algo assustador. Onde botar essas ovelhas juntas, fazendo necessidade, urinando, elas geram um riacho de urina. É muita ovelha. Onde elas estavam guardadas para poder ser oferecidas ali? Essa logística muito complicada, mas Salomão era sábio e planejou tudo aquilo. E pela descrição da Bíblia, nós imaginamos que não houve imprevisto nenhum. Tudo foi feito segundo o plano. Para começar, esse número tão grande precisa ser entendido. Não foi num dia só. E Salomão, porque o altar era relativamente pequeno, o altar era grande, mas para muitos animais foi pequeniníssimo. E ele consagrou o pátio, uma pedreira grande ali no pátio, no átrio do templo, e queimavam os animais ali. Mesmo assim, é muito difícil a gente imaginar oferecendo tantos sacrifícios. Então isso foi diluído pelos 14 dias de festa. Em cada dia um determinado número de animais era morto durante os 14 dias que a festa durou.
Mesmo assim, o número era grande para cada dia, mas a quantidade de pessoas ali também era muito grande. Eram exatamente todos sacerdotes, todos os levitas, todos que eram autoridade, todos os líderes de famílias, de tribos e a maior parte da população também. Então era muita gente. Salomão pagou, porque o reino tinha essa riqueza e Davi tinha juntado muita riqueza e Salomão começou a gastar. Davi não conseguia gastar, ajuntou muito e não conseguia gastar. O Salomão, para isso não tinha problema, gastar era o que ele sabia fazer muito bem. Pois é, a gente precisa pensar nessas coisas todas. Você consegue ajuntar mais do que gasta? Ou você sempre gasta mais do que ajunta? Isso também é questão de sabedoria, prudência, de espiritualidade, são questões muito importantes. Você gasta mais do que ajunta ou você ajunta mais do que gasta? Existem pecados em ajuntar, existem pecados em gastar. A gente precisa entender isso. Mas eu quero focalizar o sacrifício a Deus, na presença de Deus. Eu conheço pessoas que são econômicas para ir à igreja, no culto. Agora, quando eles fazem festa em casa, são pródigos em extremo. Uma festa riquíssima, com fartura em casa, para os amigos. Festa de casamento de filha, 15 anos, primeiro ano de criança. As famílias gastam com facilidade. Agora, na igreja, eles são muito econômicos. Eu acho que isso é um mau sinal. O espírito do sacrifício pacífico é você gastar na igreja, para trazer alegria para os irmãos. Venha comemorar suas festas na igreja com os irmãos. E eu vejo um espírito contrário no mundo. Casamentos. Há pessoas que estão querendo um casamento cada vez mais de luxo, mais bonito, num local mais especial. Aí limitam os convidados a 50 convidados, a 100 convidados, de acordo com a quantia de dinheiro que tiverem disponível para bancar o casamento. Eu acho isso muito triste, ter que limitar as pessoas por convites, por causa da falta de dinheiro, que uma festa cara num local muito chique vai custar muito dinheiro e eles, não tendo muito dinheiro, então vão limitar a festa, porque eles não abrem mão do chique, não abrem mão da aparência. Eu acho isso mal. Para mim, casamento é o mais simples possível, com todos os irmãos. É um bolo e refrigerante, o que tiver ali, o que passar disso é lucro, com a maior simplicidade na presença de Deus. Mas como há irmãos que têm amor em feito aqui, isso aqui, daqui a pouco sai alguma coisa muito bonita ali. Mas é uma festa para os irmãos na presença de Deus. Esse é o espírito daquilo tudo que Deus determinou nas festas em Israel. E Salomão entendeu muito bem isto e bancou. Ele disse, não há limite para gastar aqui. Nós vamos gastar tudo o que precisar. Vamos, se possível, queimar todos os animais do reino, porque o povo precisa se alegrar na presença de Deus. Este era o motivo que movia Salomão a gastar tudo do que havia do bom e do melhor. Agora, a gente lembra só dos animais que foram sacrificados e o vinho que foi distribuído entre o povo, e os pães, os bolos e as comidas que foram distribuídas também. Pois é, Salomão não deixou por barato isso, não. Ele investiu bastante naquela festa por causa do Senhor. Ele queria fazer aquilo para Deus. Que nós aprendamos isso também, a investir para que outros tenham alegria. Se o Salomão não gastasse aquilo, o povo não conseguiria gastar. As pessoas eram, algumas pobres, outras, mesmo não sendo tão pobres, mas não iam ter prazer em gastar na presença de Deus. Mas elas, como era boca livre, tudo de graça,
Elas vieram e comeram bem e se alegraram. E o texto diz que no final das 2 semanas o povo saiu muito alegre, foi para suas casas de coração contente por causa de tudo aquilo que tinham feito. Comer e beber e se alegrar e ainda mais ter a bênção de Deus, agradando ao Senhor. As pessoas sabem que quem se dá a comer e beber está correndo sério risco de pecar. Mas quando você come e bebe e ainda tem a bênção de Deus e sai com a consciência limpa, isso é bom demais, é maravilhoso demais. Portanto, vamos cultivar esse espírito. Agora, falta o quê? Falta os líderes terem prazer. Se alguém não pagar, se alguém não bancar, tem gente pobre que não vai conseguir festejar. O apóstolo Paulo trata disso em 1 Coríntios 11, nas festas de Ágape que havia lá em Corinto. Alguns levavam comida muita para eles comerem e o pobre não tinha comida. Aí ficava aquele contraste. Mas Deus quer que alguém tenha essa visão de distribuir para todos os irmãos participarem. Eu gostaria que em todo culto a gente, no final, tivesse um momento de comunhão, refrescos ali, o café, chá, alguma coisa assim, com biscoitos e o que pudesse para a gente ficar em comunhão após cada culto. Precisa alguém bancar isto. E a iniciativa dos líderes deve ser importante nessa direção. Quanto mais nós tivermos o povo com alegria na presença de Deus, melhor para a igreja, melhor para nós, melhor para cada pessoa. Porque se ela não estiver em alegria na presença de Deus, ela vai para casa ficar em alegria na frente da televisão lá ou com outros comes e bebes que não vão ser abençoados. Em algum lugar as pessoas vão precisar comer, depois dos cultos, em geral, à noite, quando vão para casa. Quando a gente faz isso na presença de Deus, é muito melhor. Os líderes têm que ter essa visão. A igreja é para ser uma comunidade e não um salão frio de reuniões, apenas reuniões. É para ser um ambiente de estar, a comunidade. Salomão entendeu isso e quis que o povo estivesse ali. Ele deve ter pensado também em colchonetes, em locais abrigados onde as pessoas passarem a noite, porque ficaram 14 dias ali, acampados ali, onde eles iriam fazer necessidades, os banheiros. Salomão deve ter pensado nisso tudo, para que o povo ficasse 14 dias. Imagine um retiro, inicialmente seriam 7, depois emendaram outros 7, 14 dias acampados na presença de Deus, é algo maravilhoso. Os líderes deveriam ter esse espírito de alegria assim na presença de Deus e a visão de providenciar isto, locais e situações e comida para isto. E quanto mais a gente conseguir trazer o povo junto na presença de Deus, melhor para todos, melhor para nós, para a igreja, para cada irmão. Que a gente tenha esse espírito.